Você já imaginou morar em uma casa avaliada em 140 milhões de reais? Localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, a mansão do banqueiro Edemar Cid Ferreira foi por muito tempo considerada a casa mais luxuosa do Brasil. Com 4.100 metros quadrados de área construída, 5 andares e até um heliponto, a mansão contava com uma equipe de mais de 50 funcionários para atender todas as necessidades da propriedade. Entre seus vizinhos estava ninguém menos que o lendário banqueiro Joseph Safra, que morava do outro lado da rua. Da sua mansão, Edemar tinha uma vista privilegiada do próprio banco e, todos os dias, sobrevoava a cidade de helicóptero para seu escritório, passando por cima do trânsito paulistano. Mas, por trás desse estilo de vida luxuoso e dessa fachada impecável, havia uma outra história. Uma história de fraudes, desvio de recursos e um esquema financeiro que abalou o Brasil e deixou um rastro de dívidas e falências. Hoje, no Curioso Mercado, vamos mergulhar fundo no caso Banco Santos. Uma história de ascensão meteórica e uma queda vertiginosa. Mas antes, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Antes de começarmos o vídeo de hoje, uma palavrinha do nosso patrocinador. Chegou a Black Friday da Hostinger. Hospedagem gerenciada WordPress por apenas R$ 9,99 ao mês. Aproveite a oportunidade única de economizar muito com domínio, meses extras e migração ilimitada grátis. Deixe seu site imbatível com nossas ferramentas de IA para WordPress. Desempenho incrível, velocidade máxima e proteção de ponta em um só lugar. Assistência especializada sempre que precisar. Experimente a Hostinger, sem preocupações. Você tem 30 dias para pedir reembolso. Coloque suas ideias na internet com a maior Black Friday da nossa história. Vá para hostinger.com.br e aproveite já. 3, 2, online. A história do Banco Santos começa em 1969, quando Edemar Cid Ferreira, aos 26 anos, adquire a carta patente para operar a Santos Corretora de Câmbios e Valores. Formado em economia pela Mackenzie, Edemar nasceu em 1943, na cidade de Santos, e começou a carreira como bancário no Banco do Brasil em 1963. Em 1989, a corretora ampliou suas atividades e recebeu autorização do Banco Central para se tornar um banco. Nascia o Banco Santos S.A. Contudo, o banco começou a operar de fato apenas em 1994, alguns meses antes da criação do Plano Real. Seu foco estava basicamente em atender empresas de médio e grande porte, às quais o banco adiantava dinheiro, tendo como garantia cheques pré-datados, notas promissórias e duplicatas. Essa estratégia mostrou-se bem-sucedida, permitindo que o Banco Santos atravessasse as turbulências econômicas dos anos 90 sem grandes problemas. Uma trajetória oposta a instituições como o Banco Nacional, o Banco Econômico e o Bamerindos, que não resistiram e acabaram falindo. Com uma estrutura enxuta e quase sem agências, o Banco Santos cresceu rapidamente sua operação, atingindo mais de 2,5 bilhões de reais em ativos totais em 1999, e rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 20% ao ano. Com o sucesso consolidado na área de empréstimos para empresas, o Banco Santos iniciou, em 1999, uma nova fase de expansão estratégica ao diversificar suas operações e ampliar sua atuação no mercado financeiro. Buscando explorar novas oportunidades de investimento, a instituição criou a Santos Asset Management, uma subsidiária focada na gestão de fundos de investimento. Com essa iniciativa, o Banco Santos passou a oferecer produtos de alto valor agregado a seus clientes, que incluíam tanto pessoas físicas de alto poder aquisitivo, quanto empresas interessadas em rentabilizar seus ativos. A criação da Santos Asset Management permitiu ao banco expandir seu portfólio de serviços e consolidar-se como uma instituição financeira completa, capaz de competir com os principais players do mercado. Além de expandir o Banco Santos, Edemar Cid Ferreira também consolidava sua imagem pública por meio de uma atuação marcante no universo das artes. Entre 1993 e 1997, ele foi o presidente da Fundação Bienal de São Paulo, onde desempenhou um papel fundamental na promoção de exposições e projetos culturais, reforçando sua reputação como patrono das artes. Seu envolvimento ia além do cargo, refletindo-se em apoio a iniciativas culturais e na sua participação em conselhos e entidades culturais de renome. Com isso, Edemar não apenas fortalecia seu prestígio no setor financeiro, mas também se destacava como um influente mecenas no cenário cultural brasileiro.
No início dos anos 2000, o Banco Santos manteve sua trajetória de expansão, tornando-se um dos 5 maiores repassadores de recursos de linha de financiamento do BNDES entre 2002 e 2003. Nesse mesmo período, o banco transferiu sua sede da Avenida Paulista para um edifício opulento de estilo clássico localizado na Marginal Pinheiros, cujo aluguel era de R$1,2 milhão por mês. No entanto, o verdadeiro símbolo do luxo e da sofisticação de Edemar não foi a nova sede do Banco Santos, mas sim a construção de uma das mansões mais icônicas do Brasil, concluída em 2004, que se tornou o lar do banqueiro e uma expressão máxima de seu estilo de vida extravagante. Fica na zona sul de São Paulo, no bairro nobre do Morumbi. Tem 4.100 metros quadrados e o valor? R$143 milhões. Quem gastou essa dinheirama toda para construir tudo isso, segundo a Justiça? O ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira. É a primeira vez que uma equipe de televisão entra aqui nessa mansão, né? E a gente olhando assim, realmente é impressionante, né? Impressiona mesmo. São 5 pavimentos. A casa parece uma galeria de arte, ou melhor, um museu de tão grande que é. Este espaço tem capacidade para receber 250 pessoas. Por onde você anda é assim: quadros, fotografias, esculturas, portais. São ambientes enormes e são labirintos, você sobe e desce, não sabe onde sai. Sabe onde ficava o Banco Santos? Ali, ó, naquele prédio do outro lado aqui do Jockey Club de São Paulo. Todo dia o Edemar Cid Ferreira fazia o mesmo ritual, subia aqui para o heliponto, pegava o helicóptero, decolava, pousava lá no banco, e aí, no fim da tarde, voltava para casa. Tudo parecia ir bem para Edemar Cid Ferreira naquele ano de 2004. O Brasil crescia, a Bolsa de Valores atingia sua máxima histórica, o Banco Santos aumentava seus lucros e Edemar se mudava para sua luxuosa mansão. Porém, alguns boatos começaram a surgir no mercado, questionando a solidez de sua instituição financeira. Foi quando o Banco Central decidiu investigar mais a fundo as operações do Banco de Edemar. Após 6 meses de investigação, no dia 12 de novembro de 2004, o Banco Central decretou a intervenção do Banco Santos. Segundo o BC, a medida foi tomada por causa de dificuldades financeiras enfrentadas pelo banco, que seria consequência de irregularidades cometidas por seus administradores. Assim que descobriram supostas irregularidades, os fiscais do BC informaram os diretores do banco e pediram a adoção de medidas para resolver os problemas de liquidez da instituição. A situação piorou quando o Banco Santos deixou de recolher aos cofres do BC o compulsório cobrado sobre os depósitos à vista e a prazo. Como o banco foi alertado novamente e não tomou providências, o BC interveio. Vale ressaltar que o Banco Santos foi o primeiro banco a sofrer intervenção do Banco Central desde 1998. Com a medida, o Banco Santos e a sua corretora passaram a ser administrados pelo BC por tempo indeterminado. Além disso, os bens de Edemar Cid Ferreira ficaram indisponíveis. No momento da intervenção, o Banco Santos era o 21º maior banco do país, com cerca de 6 bilhões em ativos, 2 bilhões de reais em depósitos e 303 funcionários. Inicialmente, o buraco nas contas da instituição era estimado em 700 milhões de reais. Contudo, depois que a equipe do BC fez uma análise mais cuidadosa, foi constatado que o rombo, na verdade, era de 2,2 bilhões de reais. A contabilidade do Banco Santos mostrava a existência de um ativo de 3,4 bilhões de reais. Mas, após feitos os ajustes necessários, esse valor caiu para 751 milhões de reais. Já sua dívida somava 2,9 bilhões de reais. Com um rombo muito maior que o estimado inicialmente, no início de 2005, o Banco Central não teve outra alternativa a não ser liquidar o Banco Santos. É importante destacar que naquela época, o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, era apenas de 20 mil reais por pessoa. Para efeito de comparação, hoje esse valor chega a 250 mil reais, oferecendo uma proteção financeira significativamente maior aos depositantes. Ou seja, clientes que tinham valores maiores que 20 mil reais depositados no Banco Santos tiveram um prejuízo enorme. Com isso, no dia 20 de setembro de 2005, a Justiça decretou a falência do Banco Santos. Segundo o juiz Caio Marcelo Mendes de Oliveira, o responsável por decretar a falência do banco, abre aspas, houve gestão nefasta na administração do Banco Santos, fecha aspas. Promotor Alberto Caminha Moreira, que fez o pedido de falência, calculou um prejuízo de 2,9 bilhões de reais com a quebra do banco de Edemar Cid Ferreira. Além do rombo de 2,2 bilhões de reais que o Banco Central apurou, o promotor incluiu na conta uma perda de 399,8 milhões de reais com os fundos administrados pelo banco, e um prejuízo de 285,4 milhões de reais para o BNDES.
Tá, mas você deve estar se perguntando, afinal, como funcionavam essas fraudes? É isso que vamos explicar no próximo capítulo. O que acontecia no Banco Santos ia muito além de simples práticas contábeis questionáveis. Nos bastidores, Edemar Cid Ferreira orquestrava uma rede de operações financeiras complexas, envolvendo empresas de fachada, offshores e manipulações contábeis. Um dos esquemas envolvia um sofisticado uso dos repasses de financiamento do BNDES. Funcionava da seguinte forma: uma empresa recorria ao Banco Santos para ter acesso ao dinheiro do BNDES. Para realizar a operação, no entanto, Edemar exigia que uma parte do recurso liberado fosse aplicado em debêntures de empresas não financeiras controladas por ele. Entre as principais empresas estava a Santos Par, a Sanvest e a Invest Santos. O problema é que na contabilidade do Banco Santos, esses empréstimos foram contabilizados pelo seu valor total, enquanto o cliente teria o direito de abater dessa dívida o dinheiro que foi aplicado nas empresas de Edemar. Ou seja, os ativos do Banco Santos estavam sendo inflados artificialmente, e a diferença entre o que era registrado no balanço e o que era realmente devido pelos clientes iam para os cofres das empresas de Edemar. Além disso, as debêntures vendidas pelos funcionários do banco não tinham registro na CVM, o que se enquadrava como crime de colarinho branco. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, só a Santos Par vendeu 983 milhões de reais em debêntures entre 1998 e 2004. O mais curioso nessa história toda é que a Santos Par era presidida por Alessandra de Souza Petri, uma vendedora desempregada que morava numa casa de fundos na Vila Formosa, em São Paulo, cujo aluguel era R$400. Outro caso estranho era o da Invest Santos, empresa presidida por Edemar e que tinha como sócio o Banco Santos. Entre a venda de debêntures e crédito de exportação, a Invest Santos recebeu 251 milhões de reais. O interessante era que, segundo documentos da junta comercial, a sede da empresa estava registrada no endereço de uma loja de produtos agrícolas em Barueri. Segundo uma planilha eletrônica obtida pelas autoridades, entre 1998 e 2004, foram realizadas 1.278 operações, nas quais o Banco Santos condicionava a concessão de empréstimos do BNDES à aplicação de parte dos recursos nas empresas de Edemar. No total, as empresas de Edemar receberam 2,55 bilhões de reais nesse período. Além do esquema envolvendo a compra de debêntures de empresas brasileiras, Edemar também replicava a operação com empresas em paraísos fiscais. Segundo as investigações, os recursos eram investidos em títulos da Alsace-Lorraine, uma offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, através do Bank of Europe, que também tinha ligações com Edemar Cid Ferreira. Outras operações que chamaram a atenção do Banco Central foram empréstimos que o Banco Santos fez no valor de 283 milhões de reais para as offshores Quality, Delta, Ômega e Creditar. No caso da Quality, o procurador da empresa era o editor Pedro Paulo de Sena Madureira, amigo de Edemar, que ajudou o banqueiro a se tornar em mecenas e colecionador. A Quality foi agraciada com empréstimos do Banco Santos de 145,4 milhões de reais, o equivalente a 53,8 milhões de dólares. Sena Madureira dizia não saber o que fazia a Quality. Funcionários do Banco Santos confirmaram que os diretores do banco usavam números de CNPJ de outras empresas para que o BC não notasse os empréstimos para as 4 companhias. Como os diretores sabiam que o BC monitorava os empréstimos para o quarteto, toda vez que saía dinheiro para elas, eles usavam CNPJs de grandes empresas como o Pão de Açúcar. O Banco Central notou a tentativa de fraude e listou uma série de irregularidades, entre elas, demonstrações financeiras não auditadas, em alguns casos com falhas rudimentares, patrimônio líquido das empresas incompatível com os empréstimos concedidos, controladora sediada em paraíso fiscal, sem qualquer informação de natureza contábil, financeira ou sobre seus acionistas e administradores, inexistência de garantias. No total, foi descoberto que Edemar Cid Ferreira utilizava uma complexa rede de 40 offshores, localizadas em diversos paraísos fiscais, para movimentar seu dinheiro. Poucos dias depois da intervenção do Banco Santos, foi revelado que Edemar e seus familiares eram sócios de 9 empresas cujo capital chegava a 1,5 bilhão de reais, segundo a Junta Comercial de São Paulo. Ou seja, acho que já deu para você entender o tamanho do rolo em que Edemar estava metido. Ainda teve muito mais coisa, mas para o vídeo não ficar absurdamente longo, vamos parar por aqui e focar nas consequências que o banqueiro sofreu após a descoberta das fraudes. A partir de 2005, a vida do agora ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira passou a girar em torno de um único objetivo: se defender na justiça.
Com o colapso do Banco Santos e a intervenção do Banco Central, Edemar se viu no centro de uma série de processos e investigações que buscavam responsabilizá-lo pelas fraudes encontradas no banco. Em 16 de junho de 2005, a Polícia Federal indiciou Edemar Cid Ferreira, seu filho, Rodrigo Ferreira, e seu sobrinho, Ricardo Ferreira de Souza, sob acusação de 5 crimes: lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta de instituição financeira, fraude contra investidores e informação falsa à fiscalização. No ano seguinte, em 2006, chegou a ser preso em 2 ocasiões. A primeira prisão ocorreu em maio daquele ano pela Polícia Federal, sendo acusado pela obstrução da justiça e de ocultar obras de arte. Ele ficou preso por 89 dias na penitenciária de Tremembé, a 132 quilômetros de São Paulo. Em dezembro daquele ano, Edemar foi condenado a 21 anos de prisão sob acusação de ter praticado os crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha e desvio de recursos públicos. Essa foi a pena mais longa a que um banqueiro foi condenado no Brasil. Até então, o recorde era de 12 anos e 4 meses de prisão, pena que foi condenado Tasso Assunção Costa, do Banco Hércules, de Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, o processo de Edemar Cid Ferreira tinha mais de 100 mil páginas. O filho de Edemar, Rodrigo Cid Ferreira, foi condenado a 16 anos de reclusão. A mulher do banqueiro, Márcia Cid Ferreira, pegou 5 anos e 4 meses de prisão. Ela foi condenada apenas por lavagem de dinheiro. Contudo, poucos dias depois da prisão, Edemar e seu filho foram soltos graças a uma liminar deferida pelo ministro Gilmar Mendes. A partir daí, o ex-banqueiro recorreu em liberdade. Porém, sua vida nunca mais seria a mesma. Em 2011, por exemplo, Edemar foi despejado da sua luxuosa mansão. Justiça manda despejar imediatamente o ex-banqueiro Edmar Cid Ferreira, antigo dono do falido Banco Santos. Edemar vive desde 2004 na mansão de 4.100 metros quadrados construída no bairro do Morumbi, em São Paulo. O imóvel é avaliado em 80 milhões de reais. Edemar Cid Ferreira já foi condenado por lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, mas aguarda recurso em liberdade. No despacho, o juiz determina que o oficial de justiça entre na mansão para verificar se as obras de arte ainda estão lá. Além disso, diversas obras de arte e vinhos foram leiloados para pagar as dívidas com os credores. Edemar passou o restante da vida tentando comprovar sua inocência. Em 2015, o caso sofreu uma reviravolta quando a Justiça Federal anulou a condenação de 21 anos de prisão do banqueiro. Segundo o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, os desembargadores determinaram que a fase de interrogatórios fosse refeita. A Justiça anulou a condenação do ex-controlador do Banco Santos. Rodrigo, não custa lembrar, né, que o banco faliu em 2005, deixou um prejuízo de $1 bilhão para os seus credores. Chico, é o seguinte, o que aconteceu, viu? O processo foi anulado porque a 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é daqui de São Paulo, considerou que houve irregularidades no interrogatório de 4 réus. Por isso, todos os envolvidos serão ouvidos de novo. Em consequência, a condenação do controlador do banco, na altura, Edemar Cid Ferreira, foi anulada. Edemar tinha sido condenado em 2006 a 21 anos de prisão por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, gestão fraudulenta e aguardava aí os recursos em liberdade. O Ministério Público pode agora recorrer dessa decisão. O juiz responsável pelo processo na altura, hoje desembargador do mesmo Tribunal Regional Federal, Fausto de Santos, não vai se pronunciar sobre essa decisão aí de anulação. Chico e Ana Paula. Segundo Edemar, ele foi vítima de uma grande conspiração armada pelo Banco Central e seus concorrentes. A verdade é essa mesmo, né? O que ocorreu que o Banco Central escolheu o Banco Santos. E quebrou o Banco Santos. Quebrou o Banco Santos sem nenhuma razão aparente, porquanto o banco era altamente solvente, ele tinha um caixa bastante alto, tinha também nenhuma inadimplência e o banco era um banco solvente. O que acontece é que eles colocaram lá dentro do banco 30 fiscais, dentro do banco, e fizeram com que o mercado soubesse de que o banco estava numa situação problemática. Em fevereiro de 2020, a mansão do ex-banqueiro foi arrematada em leilão pelo valor de 27,5 milhões de reais. Esse foi o 4º leilão realizado após 3 tentativas anteriores sem sucesso. O comprador da propriedade foi o empresário Janguier Diniz, fundador e presidente do Grupo Ser Educacional, uma das maiores empresas de ensino superior do Brasil.
Edemar Cid Ferreira morreu do coração enquanto dormia no dia 13 de janeiro de 2024, aos 80 anos. No total, a massa falida do Banco Santos já conseguiu recuperar cerca de 2,3 bilhões de reais. O processo de falência que se arrastava desde 2005 transformou a dívida de 3,2 bilhões de reais em 16,7 bilhões de reais atualmente. Só o Grupo Caoa, por exemplo, que é o maior devedor do Banco Santos, deve mais de 1,6 bilhão de reais. Todos os bens de Edemar foram expropriados ou alienados para serem vendidos. Mas e você? O que achou dessa história? Qual outra fraude você gostaria que a gente falasse por aqui? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você quer saber mais de offshores, que Edemar Cid Ferreira também usava, temos um vídeo aqui no canal que vai aparecer aí na tela. Outro tema abordado aqui, que temos vídeo no canal, é lavagem de dinheiro. Se você tem curiosidade, é só clicar. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.